Olá, signo de Câncer, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou fazer aqui para vocês mais uma leitura intuitiva canalizada através do tarô. Espero de verdade poder ajudar aqui, mas se caso não ressoar, eu te convido para estar dando uma olhadinha nos meus outros vídeos, tá? Sempre tem uma mensagem da espiritualidade para você. Estamos muito bem protegidos e guiados por São Miguel Arcanjo. Tem o meu WhatsApp aqui também na descrição, tá? Se caso vocês precisarem de uma leitura particular. E é isso, vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Câncer, por favor? Gratidão, espiritualidade. Qual a mensagem? Aqui tem uma coisa muito boa aqui no início da leitura. Eu tenho o Sol com a estrela. São dois arcanos, né? Muito fortes do tarô, que falam muito dessa coisa da positividade, energia. A estrela também fala de vitalidade, esperança, fé. Uma carta muito espiritual também, as duas. E eu tenho aqui um imperador. Clarifica, por favor, imperador. Qual o sentido aqui? Eu tenho uma pessoa na figura desse imperador e essa pessoa está se refazendo. Aqui existe um renascimento, tá? Justiça divina. Início de uma nova jornada. E pode ser que a gente esteja falando de alguma coisa a ver com o sentimental, mas vamos abrir aqui mais a leitura para a gente entender. Existe uma justiça divina acontecendo e a justiça divina, meu Deus, vamos lá. Existe uma justiça divina acontecendo na vida de uma pessoa que está aspectada aqui no arquétipo do imperador, pode ser um homem ou mulher, mas aqui o imperador tem muito essa coisa do provedor, né? Essa pessoa está se refazendo, essa pessoa está renascendo. E aqui tem muito a questão da espiritualidade agindo, tá? Agindo para quê? Para que essa pessoa tenha o início de uma nova jornada, se empodere para ter o início de uma nova jornada, e é algo próspero, é algo abundante e é algo justo, a justiça. E eu tenho muito essa coisa aqui com a justiça e a estrela, para mim é justiça divina acontecendo, tá? Então aqui fala de esperança, fé, né? Seja uma pessoa que você esteja lidando, ou talvez você mesmo não esteja se empoderando, não esteja tendo a noção do que a espiritualidade está fazendo na sua vida. Mas vamos lá, vamos entender aqui com o tarô completo. Pode ser que você viu mal esse imperador no passado, por quê? Não por acaso, né? Não foi coisa da sua cabeça, não. Essa pessoa realmente ela não estava disposta, essa pessoa realmente não estava disponível, essa pessoa não colaborava de alguma forma para algo. De novo, eu tenho um imperador, caiu em cima do portal da justiça. Realmente, aqui eles confirmam para mim com o 8 de paus invertido. Qual é a justiça que está sendo feita? A espiritualidade está agindo na vida dessa pessoa. A justiça no fundo do deck. Meu Deus, que leituraça. Por quê? A espiritualidade está agindo na vida de uma pessoa para que ela se renove. Gente, que maravilha. Eu senti que agora é uma coisa assim, nossa, parece que alguém, é um fardo aqui, tem uma coisa... Eu não acreditava que isso poderia acontecer, eu estava sem esperança, eu tenho a estrela. E, de certa forma, essa pessoa agiu errado no passado, ela realmente não estava disponível. Então, de certa forma, isso bloqueou algo, bloqueou a justiça, bloqueou o que o espiritual preparava para vocês, né? Não sei quem é essa pessoa na sua vida, tá? Eu tive aqui no fundo do deck os amantes, né? Pode ser aqui que a gente esteja falando de romance, tá? Mas aqui eu tô sentindo uma coisa assim, parece que é uma libertação. Eu acho que até uma libertação que essa pessoa está vivendo no momento. Esse imperador está vivendo uma libertação. Eu sinto que existe uma outra energia aqui
que sonhou muito com isso, porque eu sei que esse imperador não colaborava com uma outra questão aqui. Então, eu tenho aqui um processo muito bonito, tá? Não é para qualquer pessoa. Tem pessoa que nasce e morre na mesma ignorância. Aqui não, aqui eu vejo uma pessoa que se refaz. Então aqui foi difícil, né? Leva tempo. E eu tô vendo aqui uma questão de sabotagem, uma questão de interferência externa, tem uma questão de engano, alguma coisa assim. Pode ser que existiram alguns fatores externos também nessa situação, mas aqui é muito da permissão, tá? Esse imperador, ele não vai permitir mais sabotagem para com ele, porque ele se refaz, ele está renascendo. Então, assim, aqui a leitura não é sobre o que fizeram com ele, aqui a leitura é sobre o que ele se tornou. E através do que ele se torna, ele não permite mais certas energias atravessarem a vida dele. Certo? A torre. O ruir de uma estrutura. Uma estrutura que não tinha base. É o ruir de uma estrutura. Aqui eu tenho colheita. Os amantes caiu de novo. Os amantes estavam no fundo do deck, caiu de novo. Sobre a carta do louco. E eu não sei, eu acho que você não tem contato com esse imperador, tá? Aqui tem uma questão de rede social. Tem uma coisa aqui de observar de longe, tem uma coisa, né? O valete de espadas, para mim, no contexto que a gente vive, na modernidade, tem muito a ver com rede social. Por quê? Porque aqui é um stalker, aqui é um observar de longe, né? Aqui não existe contato, mas aqui eu tenho uma coisa de colheita, tá? 7 de ouros, tem uma coisa assim de um receber. Como eu tive aqui a carta da justiça várias vezes, me fala assim muito de uma coisa assim, agora é um merecimento. Aqui são duas almas destinadas, aqui eu vejo um merecimento. Por quê? Porque ambas as partes se moldaram. Aqui eu tenho, gente, eu tenho aqui um imperador e uma imperatriz. E aqui a imperatriz também me cai na posição invertida. Por quê? Me sinalizando que também houve justiça na vida dessa imperatriz. Essa imperatriz, no passado, pode ser que ela tenha agido assim de uma forma a se desvalorizar muito, sabe? Porque aqui não existia colaboração dessa parte, desse arquétipo masculino. Mas essa imperatriz, de certa forma, ela se desvaloriza nesse contexto. E aqui me falam de uma colheita por merecimento. Hoje, essa imperatriz, ela é o quê? Uma rainha de paus. Aqui é um magnetismo, aqui é um empoderar, aqui é uma pessoa que hoje em dia reconhece o seu valor. E por isso a espiritualidade vê como justo que essas almas, porque pelo que eu estudo, nem sempre almas destinadas ficam juntas em vida. Nem sempre. Mas aqui eu vejo uma colheita por merecimento. É você plantar e você colher. Então existe um plantio de ambas as partes. Ambas as partes se refazem, tá? O que mais? Aqui alguém espera essa colheita. Por quê? Porque existe um conflito aqui. Existe um conflito material aqui na vida de alguém. Alguém espera uma colheita. Aqui existe uma finalização. E através dessa finalização eu estou o quê? Cansado, cabisbaixo. Então aqui é uma coisa assim. Por isso que tem esse valete de espadas. Alguém observa uma situação de longe. Por quê? Porque ainda não existe contato aqui. Aqui existe uma finalização de alguma coisa.
E aqui está muito ligado a 4 de ouros, que é um apego na matéria. Junto com o 5 de paus, é uma coisa que me causa conflito. Aqui tem um conflito, tá? E eu sinto que é da parte desse imperador, porque essas cartas caíram em cima do imperador. Então aqui eu planejo uma situação, mas aqui eu vejo até uma certa impaciência. Por quê? Porque eu planejo algo e o que eu planejo não está me dando frutos. Eu não estou conseguindo uma colheita aqui. Existe um aprisionamento aqui, tá? Existe um conflito, um aprisionamento. Não sei. Verifica essa carta para mim, por favor. A temperança invertida. Aqui, para conseguir uma libertação, acredito que venha da parte desse imperador. Para conseguir uma libertação, alguém precisa se equilibrar. Então tem que tomar cuidado, porque se existe conflito aqui numa finalização, pode ser que isso não te traga uma boa energia para saber lidar de uma forma pacífica, porque se é uma finalização, precisa ser resolvido da melhor forma. Para me resolver algo da melhor forma, precisa ser pacífico, de forma pacífica. Então, aqui eu vejo um karma. O julgamento invertido, a roda da fortuna, rei de espadas invertido. Parece que é alguma coisa assim, uma atitude. Alguém agiu com falta de ética em alguma dessas situações aqui. Essa leitura ela tá bem ampla, né? Tem várias energias aqui. Eu não tenho só 2 energias aqui, não. Mas alguém age de forma antiética. Aqui tem a ver com uma verdade ocultada, tem alguma coisa assim, tá? Clarifica, por favor, o julgamento. Existe alguém que age por impulso numa situação. Essa pessoa agiu, não foi justo o que essa pessoa fez nessa situação. Eu tenho aqui um rei de espadas invertido que me fala dessa falta de ética. Aqui agiu para que não houvesse um julgamento, um acerto de contas. Então, é uma forma que eu faço para paralisar uma situação. Isso aqui é visto como injusto, por isso que eu tenho um karma aqui a ser pago. O que a gente está falando? De um lado, eu tenho uma pessoa que defende. 7 de paus. O que a gente está falando? Tem uma cura aqui. Tem uma cura. Eu tenho outra energia aqui nessa história. Por quê? Porque eu tenho aqui uma pessoa. Eu tenho pelo menos 3 pessoas aqui nessa tiragem. Eu tenho uma pessoa que se refaz através de uma verdade, tá? Através de um acerto de contas que uma outra pessoa negou, tentou fazer com que não acontecesse. Existe algo que é injusto, alguém que agiu no impulso, mas agiu assim, de uma forma muito... é muito ruim o que essa pessoa fez aqui. Não é legal. Tem uma pessoa aqui que fez... que negou, que mentiu, tá? Sobre uma situação. E eu acho que tem muito a ver aqui... Sim. Gratidão. Eu acho que tem muito a ver aqui com uma conexão, tá? Tem uma pessoa no externo que não queria que uma conexão acontecesse. Só que aqui eles me dizem que isso que aconteceu é muito uma permissão, houve uma permissão, tem muita justiça divina aqui. Houve uma permissão para que 2 pessoas se refizessem, para que houvesse aqui um renascimento entre 2 pessoas. Existe aqui, existe um amor verdadeiro entre 2 pessoas, existe uma coisa muito genuína aqui.
entre duas pessoas, existe uma colheita, existe o ruir de uma estrutura, mas eu acho que isso está muito ligado com a permissão do divino. É a questão de permitir que uma situação aconteça por aqui é uma colheita, tá? Aqui é uma colheita, aqui é uma permissão. Aqui existe aquela questão, você é merecedor, você fez por onde, entende? Mas eu tenho aqui uma segunda não, aqui é uma situação externa que aconteceu entre essas pessoas. Eu tenho uma figura aqui de um rei de ouros. Aqui está me sinalizando muito, é rei de ouros com cavaleiro de espadas invertido. É um rei de ouros invertido com cavaleiro de espadas invertido. Então, o rei de ouros, ele é um cara que é um arquétipo, né? Então, é um arquétipo de uma pessoa que constrói, que é uma pessoa amadurecida, que é uma pessoa que tem uma mente justa. Mas se eu tenho um rei de espadas invertido, então aqui é uma pessoa imatura, uma pessoa que age com falta de ética, que age por impulso, que age pelo ego. Aqui eu tenho 5 de espadas. Aqui é uma pessoa que age pelo ego para denegrir a imagem de uma outra pessoa, para impedir que um encontro acontecesse, tá? Então, por exemplo, se eu sou seu amigo, eu posso muito bem falar mal de uma pessoa que eu conheço, porque eu sei que vocês dois têm uma conexão, eu sei que você tem interesse nessa pessoa, pode ser até que essa pessoa soubesse também do interesse da outra. Ele sabia dessa conexão. Então, eu vou falar mal dessa pessoa para você, para que você não tome atitudes diante dessa pessoa. Para que você não se encoraje a ir até uma pessoa. Tá? O julgamento, ele fala muito de reencontro, ele fala de acerto de contas, só que está invertido. Então, ele pode me sinalizar muito aqui um impedimento. Por falta, aqui alguém age fora da lei o que essa pessoa faz, sabe? É mal visto pela sociedade o que essa pessoa fez. Essa pessoa agiu com um mau caratismo, muito pelo impulso. Mas eu vejo uma cura aqui diante disso, porque em cima dessa situação eu tenho 3 de espadas invertido. Então alguém se esclarece. Por que eu tô falando que alguém se esclarece? Porque eu tenho a lua invertida. Então aqui, por isso que eu tenho a torre. Essa situação, ela rui, alguém se esclarece. A verdade é mostrada. Alguém se esclarece diante de uma verdade. Tá. E eu tenho um 2 de copas. Então aqui, realmente, eu tenho uma ligação entre duas pessoas. E é uma ligação de amor romântico. Aqui é uma coisa... É um enlace entre imperador e imperatriz. Essa imperatriz também, de alguma forma, que não me fala muito, mas é que ela caiu invertida, junto com a rainha de paus, me sinalizando aqui, essa imperatriz, ela se desvalorizou aqui, mas também pode ter a ver com que essa segunda energia saiu aqui, né, sobre o que essa segunda energia fez para que não houvesse esse encontro, e eu não tinha visto, gente. Tem um valete de copas aqui na minha mesa. Valete de copas é o mensageiro do amor, tá? A imperatriz. A imperatriz. Essa energia já saiu em algumas tiragens, tá? O que mais? 10 de paus. 3 de copas invertido. Aqui tem uma questão, um círculo, não um círculo, né? É um triângulo. Aqui é um triângulo, tá? Aqui são 3 energias. Aqui existe uma conexão entre duas pessoas, mas existe uma terceira energia aqui no meio. Aqui eu vejo um desgaste. Aqui tem uma pessoa sobrecarregada numa situação. Então aqui eu tenho Ás de Ouros invertido. Então aqui alguém já sabia que existia sentimento, existia entusiasmo. Mas de alguma forma essa pessoa corta no Ás de Ouros invertido, que é o quê? É perca da oportunidade. Não existe materializar nada aqui, entendeu? Não existe nada na matéria aqui, né?
entre essas pessoas, entre essas duas pessoas, certo? Vou abrir aqui com... Qual é o intuito dessa tiragem, por favor? Qual a mensagem principal dessa tiragem? Aqui eu vejo uma finalização e eu vejo um movimentar de alguém, tá? Existe aqui tá me falando claramente que existiu um obstáculo para que esse cavaleiro se movesse, ou seja, para que esse imperador, eu acho que vem muito, aqui tá do lado de cá, então eu acho que tem a ver muito com essa energia do imperador. Aqui eu tenho a energia da imperatriz, não me falou muito aqui da energia da imperatriz não, tá? Tá me falando muito aqui desse imperador, que aqui houve um impedimento, aqui eu tenho a cruz. Então aqui eu tenho uma caminhada, aqui eu tenho um finalizar, eu tenho um caminhar, eu finalizo para caminhar em direção a algo. Mas eu tenho aqui uma coisa assim, é um fardo, né? Até porque eu tenho também 10 de pausa aqui. Então, de certa forma, alguém se sobrecarrega com energias que foram lançadas no decorrer de toda essa história. Tem alguém muito sobrecarregado aqui e eles me confirmaram, é esse imperador. A carta do cigano aqui, tá? Gratidão. Clarifica a carta do anel, por favor. O anel. Então, aqui é um futuro, tá? É um futuro, porque aqui não existe mais ilusão. Aqui existe um abençoar. De novo eu tenho a carta do sol. Aqui é uma coisa assim, energética, que é um fluxo de abundância entre duas pessoas. Eu tenho a carta do anel me simbolizando uma coisa, um enlace. É uma coisa oficializada entre duas pessoas. Então, eu posso estar falando sim de um relacionamento sério. Posso estar falando até de um casamento. Aqui eles me sinalizam um futuro. Eu acho que existe intuição aqui. Existe desejo de que isso aconteça. E eu tenho a carta dos lírios me sinalizando. Aqui é um desejo do coração. Aqui é uma intuição. Eu intuo o quê? Eu vou ser feliz com essa pessoa. É essa pessoa. Eu tenho os amantes que me falam muito dessa coisa, né? Essa ligação espiritual entre duas pessoas. Então eu intuo, eu sinto. E aqui, apesar de tudo, né? Esse cavaleiro consegue finalizar essa situação aqui, tá? Por quê? Porque aqui não existe ilusão mais. Não existe. Rainha de Copas, aqui é a forma como esse imperador vê essa imperatriz. Por quê? Porque pode ser que no passado essa pessoa, aqui esse rei de espadas invertido, falou o contrário. Porque a Rainha de Copas, ela é uma pessoa sensível, ela é uma rainha intuitiva, ela tem essa sensibilidade, mas não é uma sensibilidade, não é fraqueza, que é a maior força dessa Rainha de Copas é a sua sensibilidade. Então pode ser que ele tenha distorcido a imagem dessa rainha para o contrário. Aqui essa pessoa, ela age muito pelo interesse, sabe? Eu tenho outros vídeos aqui que falam dessa energia, tá? Então é isso. Aqui eu tenho fluxo de abundância, aqui eu tenho prosperidade, aqui eu vejo duas pessoas querendo o mesmo, tá? Mas aqui eu vejo uma preparação para algo, que eu não vejo algo acontecendo no agora. Eu vejo agora alguém finalizando uma situação. Mas essa pessoa, ela tá desgastada porque existe um fardo nas costas dessa pessoa. É muito pesado. Essa pessoa, ela tá finalizando? Tá, mas essa é uma pessoa de carne e osso, né? Então aqui eu vejo o Cavaleiro de Ouros, é o construir. É lento, mas é sólido, tá? Que mais? Sim, aqui eles me confirmam, tá? As de espadas invertido saiu. Existiu mentira nessa história. Pode ser fofoca, pode ser uma coisa assim. Porque eu tenho o valete de espadas também aqui, né? Então aqui, com o eremita invertido, eu tive aqui, né, cartas que me sinalizam cura espiritual, justiça, um refazer. Então eu sinto que essa pessoa, ela vivenciou um período de eremita muito árduo para que ela entendesse a verdade por trás dessa história. Não foi fácil. Não foi fácil. Então aqui existe um empoderamento de que
diante do que eu reconheço, diante do que eu percebo e o que eu desmascarei nessa história, aqui eu consigo me empoderar para dar os próximos passos, tá? Com aconselhamento. Eu tenho várias energias, né? Mas vamos ver aqui. Eu acho que essa leitura ou é para o imperador ou é para a imperatriz aqui. Eu não sinto. Aqui não saiu muito sobre esse rei de espadas, esse rei de ouros aqui, não. Tá? Aqui é mais um revelar. Pode ser que eu esteja revelando isso aqui para alguém, uma verdade do que aconteceu, tá? Essa energia tá muito forte. Eu acho que eu já fiz umas 3 leituras sobre essa energia. Estenda a gentileza e compreensão para você mesmo e para as pessoas à sua volta. Então, alguém pode se sentir culpado, sem ter culpa. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque isso pode te atrapalhar no seu empoderar para essa situação. Porque aqui alguém precisa compreender o seu lado e o lado de outra pessoa. Então, se eu estou falando aqui com o imperador dessa história, você tem que ser mais compreensivo com você e também ter a compreensão diante dessa imperatriz que pode também ter feito alguma coisa e você não ter entendido, diante também do que você soube sobre essa pessoa, que era algo mentira, né? Aqui tem mentira nessa tiragem. Então aqui é muito a hora de você ser gentil e compreensivo com alguém. Também pode ser um recado para essa imperatriz, né? Se eu estou falando com essa imperatriz, aqui tem uma dualidade, aqui tem uma energia muito parecida. Existe muito assim, ó, mal entendido, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu entendo que aqui é um aconselhamento para ambas as partes, tá? Encontre a felicidade na simplicidade e nos momentos mais belos. Por quê? Porque aqui é uma conexão, não é qualquer conexão isso aqui, tá? Aqui é uma coisa pura e genuína. Por isso que tentaram até desfazer esse enlace, mas não foi possível. Na verdade, houve uma permissão espiritual para que ambas as partes se refizessem, para que houvesse um renascimento. Ambas as partes precisavam aprender nessa história, tá? Gratidão. Vou tirar mais um aqui para encerrar. Dê as boas-vindas aos novos começos com o coração aberto. Então é muito isso, assim, é um novo, certo? É um novo começo. Nada mais será como antes. Então aqui é um renascimento mesmo, tá? Abra seu coração para a beleza do momento presente. É isso, tá? Gratidão e até o próximo vídeo.